Olá, meus queridos alunos do 8º ano do Fundamental 2 do Colégio Objetivo. Aqui o professor Rômulo Moraes, morrendo de saudade de vocês da nossa sala presencial, mas temos que nesse momento nos adequar para trazer para vocês as nossas aulas durante esse período em que estamos nas nossas residências. Bem, estou trazendo para vocês aqui essa plataforma, dessa forma, desse layout, lembrando na nossa sala, né, o nosso quadro, nossos pincéis, para que a gente traga para vocês uma aula o mais próximo possível daquela realidade do nosso dia a dia, certo? Então, vamos à nossa aula, que é o que nos interessa. Muito bem. Vocês vão pegar o nosso material, que é o Física, uma primeira compreensão, a nossa apostila que vocês receberam no começo do ano, e vão localizar exatamente o capítulo 2, certo? Da unidade 1, capítulo 2. Exatamente esse capítulo traz sobre cinemática, velocidade média e aceleração média, e observem aí que é na página 7, certo? Na verdade, essa parte teórica vai exatamente da página 7 até a página 9, ok? Bem, caso você não saiba onde colocou o seu material, não tem problema, que vai estar disponível lá na nossa sala de aula, que vocês estão tendo acesso, está lá disponível como material, um PDFzinho para vocês terem acesso novamente à nossa apostila, ok? Então vamos à frente. Para estudar cinemática, a primeira coisa que nós precisamos é saber alguns conceitos básicos. Entre eles, para estudar velocidade média, certo? Entre eles o conceito de posição. E o que é a posição? A posição é a localização de um móvel em relação ao referencial adotado. Lembre-se que nós estudamos referencial, né? O movimento, o repouso depende do referencial, lembra? Então, a posição é exatamente a localização do móvel. Isso é fundamental, gente. Localização. Diz onde o móvel está, certo? Mais na frente eu vou chamar a atenção dessa temática da importância de chamar de localização, tá certo? Posição ser localização. Muito bem. Então, vejam só. Nós temos 3 posições fundamentais básicas para analisar o movimento de um móvel. Nós temos a posição inicial, S0 ou SO, tem pessoas que preferem chamar de SO, que nós chamamos de posição inicial. Nós temos a posição final, certo? E nós temos a posição mais importante, na minha visão, que é a posição origem. Então, veja só. Posição inicial, de onde o móvel partiu. Posição final, para onde o móvel foi. Posição origem, S igual a 0. Não confundir origem com posição inicial. A posição inicial pode até ser a origem, ok? Então, vamos lá. No caso, o que é a posição inicial? A posição inicial é a posição no instante inicial 0. É onde o móvel está no instante inicial da contagem do movimento. Posição final, posição no instante final T. E, gente, preste atenção. Posição origem, S igual a 0. É fundamental, certo? É preciso marcar o ponto que é a origem. Se faz necessário. Como assim, professor? É preciso marcar o ponto que é a origem? Ora, eu estou numa estrada. Aí eu estou numa placa quilômetro 300. Eu tenho que saber, eu estou a 300 de onde? Exatamente a 300 da origem. Então, por exemplo, a BR-116, que a gente, quando vai a Fortaleza ou vem de Fortaleza, né, por essa estrada, o zero dela é o marco zero lá em Fortaleza. Lá dentro da cidade de Fortaleza, lá próximo ao Dragão do Mar, está o marco zero. Então, eu sei que quando eu estou no quilômetro 300, eu estou a 300 de onde? Do zero. Então, é preciso saber que é essa posição origem. E outra coisa importante, escolher o sentido do movimento. Porque você pode estar se distanciando da origem ou se aproximando da origem. Ok? Então, para isso, quando a gente escolhe o sentido do movimento, você pode escolher o sentido positivo ou o sentido negativo. O sentido positivo, por convenção, a gente vai dizer que é para a direita. E o sentido negativo, a gente vai dizer que é para a esquerda. Então, essa questão de sentido positivo e negativo vai dar uma classificação do movimento que vai ser estudado posteriormente, que nós vamos chamar de movimento progressivo e de movimento retrógrado, certo? Muito bem. Então, assim a trajetória passa a ter um referencial. Veja. Então, agora eu tenho uma estrada, uma marcação que eu vou percorrer e tenho um referencial para onde, a partir daquele, eu vou contar. Então, preste bem atenção que na nossa apostila, por exemplo, tem uma figurinha, eu fiz uma pequena modificação, mas essa mesma figura tem aí no seu material, certo? Então, eu escolhi as 3 posições básicas que eu falei para vocês. O zerinho aí, né, essa plaquinha quadrada com 0, a posição inicial e a posição final no instante TO e T final, respectivamente. Então, a origem é fundamental.
Você tem que saber que a origem é dela que vai servir de referência para as outras posições. Então, vejam só. Vamos supor aqui que essa posição inicial seja 20 km. Significa que eu estou a 20 da origem, eu estou a 20 do zero. E é dela que eu vou partir, certo? Então, no instante zero. Aí eu vou para uma posição, supor aqui 80. Esse valor 20 e 80 sou eu que estou criando, certo? Pode ser qualquer valor. Bem, nesse caso, digamos que eu cheguei após 2 horas nesse meu destino. Então veja como passa a ter mais sentido o nosso movimento. Eu sei de onde eu parti, eu sei para onde eu fui, eu sei quando eu comecei o movimento, eu sei quando eu encerrei o movimento. Então veja só, nesse caso, quando eu disse que eu estava na posição 20, eu já tinha dado 20? Não, era a minha localização inicial. Quando eu fui para a posição 80, eu já andei 80? Não, é minha posição final. Posição não diz o quanto você andou, da sua localização. Quem diz o quanto você andou é o que nós chamamos de variação de posição. No caso, ΔS, que é igual a S menos SO. Gente, tudo que é variação na física vai ter esse símbolo delta, certo? Esse triângulozinho aí, que é exatamente para variação, ok? Então, variação de posição vai ser S final menos S inicial. Se nós pegarmos ao pé da letra, o que quer dizer variação de posição? A distância que foi percorrida pelo móvel. Ele foi do quilômetro 20 ao quilômetro 80, então nesse intervalo nós temos o quanto ele percorreu, ou seja, o ΔS é S menos SO, no nosso exemplo 80 menos 20 vai dar quanto? Então 60. Então esse móvel percorreu 60 quilômetros. Como nós adotamos para o tempo aí no caso 0 e 2, eu posso calcular também a variação de tempo gasto. Então T final menos T inicial, no caso 2 menos 0, vai dar igual a 2 horas, ΔT igual a 2 horas, informação também importante, vamos guardar essas informações para mais na frente, certo? Bem, então vamos à frente no nosso comentário. Pessoal, outra coisa fundamental nas grandezas físicas são como nós vamos medi-las, certo? No caso, são chamadas de unidades de medida. Então, para medir no sistema internacional, ou sistema MKS, que a gente chama, sistema internacional porque é da ONU, é na França, em Sèvres, na França existe o Museu Internacional de Pesos e Medidas e tem um padrão internacional de medidas. No caso, para o sistema internacional, distância é medida em metro. Para o sistema CGS, que é um sistema antigo, olha, o que quer dizer CGS? Centímetro, grama, segundo. O que quer dizer sistema internacional ou MKS? Metro, quilograma, segundo. Com o decorrer do tempo, de tanta gente falar dessas unidades, vocês vão ficar cada vez mais familiarizados com elas. Então, no CGS, a distância é medida em centímetros, e no sistema usual, que é local, no caso, aqui no Brasil, a distância entre as cidades são medidas em quilômetros. Vocês assistem muito TV, eu sei disso, muito filme, etc., corridas de carro, etc., e vocês já viram que, por exemplo, nos Estados Unidos se mede a distância entre cidades em milhas, ok? Então o sistema usual é um sistema local, pode ser usado em qualquer unidade. Muito bem, nesse caso, preste atenção, vamos estudar a velocidade escalar média. Gente, eu acabei de falar para vocês nesse instante que o móvel saiu da posição e vai para outra posição, e assim nós sabemos que ele está em movimento. Então, preste atenção, o sinal que o móvel está em movimento é exatamente se ele tem velocidade. Se por acaso a velocidade de um móvel é 0, significa que ele está em repouso, mas a gente vai falar também depois sobre essas questões de variações de velocidade. Muito bem. Então, o que é velocidade? É a relação ou quociente. Relação aqui que eu falo é divisão, certo? Quociente. Entre o espaço percorrido, que é a distância, e o intervalo de tempo gasto para percorrer. Então, veja só. Quando você pega a velocidade e divide espaço, no caso, a velocidade vai ser igual ao espaço dividido pelo tempo, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter, por exemplo, no nosso exemplo anterior, nós temos o quê? Velocidade é ΔS sobre ΔT, ok? Qual foi o ΔS? 60 km, está lembrado? Foi do quilômetro 20 ao quilômetro 80 em 2 horas. Portanto, a velocidade média vai ser 60 dividido por 2, já que é ΔS sobre ΔT, vai dar 30 km por hora. Então, quando eu digo 30 km por hora, quilômetro, espaço, hora, tempo. Por significa divisão. Então, velocidade é distância sobre tempo. Ok? Bem, então nós temos que medir também nossas velocidades. Como nós mediríamos nossa velocidade? No sistema internacional, a distância está em metro, o tempo está em segundo, então a gente vai falar em metro por segundo. No caso do sistema usual, nós vamos medir em quê? Quilômetro por hora. Ok? Aqui no caso, no Brasil. Então, ou nos países que adotam quilômetro, claro. No sistema CGS,
centímetro por segundo, ok? Então, é fundamental sabermos as unidades que vamos medir as grandezas físicas. Muito bem. Pessoal, mas se por acaso na questão eu preciso transformar de uma unidade para outra, ou seja, eu preciso passar de metro por segundo para quilômetro por hora, de quilômetro por hora para metro por segundo. Gente, 1 quilômetro são 1000 metros, 1 hora são 3.600 segundos. Então, se eu tenho 1 hora 3.600 segundos e 1 quilômetro 1000 metros, 3.600 dividido por 1000, 3,6. Então, daí essa história de multiplica por 3,6 ou divide por 3,6. Portanto, lembre bem, para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. De quilômetro por hora para metro por segundo, divide-se por 3,6. Então, tem que ter cuidado nesse arranjo de quem para quem, quando multiplica e quando divide. Como às vezes os alunos fazem essa confusão, eu devo multiplicar, eu devo dividir, olha, o que é que eu prefiro fazer? Eu prefiro que o aluno decore esses dois números aqui básicos. 5 metros por segundo, 18 km por hora. 5 metros por segundo, 18 km por hora. 5 metros por segundo, 18 km por hora. Certo? Repetir 3 vezes, mas repita quantas vezes for necessário, porque número requer repetição. É só lembrar que, assim que você troca o número no celular, você fica que as pessoas vão lhe solicitar o seu número, você para pensar qual é o seu novo número, porque você ainda não usou tanto. Uma vez usado esse número várias vezes, você decora. Então, quanto mais se repete número, mais rapidamente se decora. Então, 5 metros por segundo, 18 km por hora. O que quer dizer isso, pessoal? Ora, quer dizer que se a cada segundo eu ando 5 metros, em 1 hora eu teria andado 18 km. Certo? Então, ou seja, 5 vezes 3,6. Vai passar de metro por segundo para 18 km por hora. Então, quero que vocês decorem esses números aqui básicos, que são os que mais caem em provas. Aumentando de 5 em 5. Veja que na questão da velocidade de metro por segundo, você aumenta de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, se quiser botar 35, vai continuando. Enquanto que do outro lado você vai aumentando de 18 em 18. Então, 5, 18, 10, 36, 15, 54, 20, 72, 25, 90, 30, 108, certo? Eu quero que você aprenda esses números, gente, porque são esses que estão aí em destaque, e 108 também cai bastante, são os números que mais caem para os vestibulares. Então, quando o aluno olhar a questão de 73 km por hora, já sabe que é 20 metros por segundo, 36 km por hora, já sabe que é 10 metros por segundo, ok? Não vai ter o trabalho de estar dividindo e multiplicando por nada, certo? Vamos tocar o barco e a gente vai ver nas questões mais na frente. Muito bem. Então, observação importante. Velocidade média não é uma medida real. Velocidade média é uma ideia de rapidez ou lentidão. Como assim, pessoal? Velocidade média não é uma medida real. Simples, gente. Você sai de uma cidade e vai até outra cidade, digamos, andou 300 km, um exemplo, um ônibus sai daqui do Cariri, vai até Fortaleza, anda 500 km e gasta 10 horas de viagem. Se você pegar 500 dividido por 10, que é espaço dividido pelo tempo, vai dar 50 km por hora. Esse ônibus foi do Cariri até Fortaleza com 50 km por hora? É lógico que não. Né? Esse ônibus não parou nenhuma vez? É lógico que sim, porque ele vai parar em várias cidades para descer passageiro, para subir passageiro, certo? Então, como é que aconteceu durante o percurso? Aí só o motorista ou um aparelhozinho que tem lá chamado tacógrafo. Então, quando a gente tirar a média é para a gente ter uma ideia, certo? É uma ideia da rapidez. Por exemplo, uma viagem de 500 km em 10 horas foi lenta, né? Por isso que vir de avião é tão mais rápido, entenderam? Então, velocidade média não é algo real. É apenas uma ideia que a gente teve de quanto foi rápido e quanto foi lento um movimento. Na verdade, guarde essa frase, rapidez e lentidão, certo? Bem, na verdade, quem diz qual é a velocidade real do móvel é a chamada velocidade instantânea, ou seja, a velocidade instantânea é a velocidade do móvel naquele instante, ela é real, essa velocidade é real, certo? Como assim, pessoal, é a velocidade real? É a velocidade do velocímetro. É você vir no seu carro, olhar no seu velocímetro e dizer, eu estou a 100 km por hora, eu estou a 80 km por hora. Ok? E quanto é importante saber a velocidade real? É só lembrar do fotossensor. Né? A gente sabe que nós não podemos passar por um fotossensor com a velocidade além daquela velocidade que está determinada. Até porque o fotossensor, gente, é o quê? É um limitador de velocidade. Ele dá uma velocidade limite que você pode passar a máxima ali. Acima dela, se passar, multa. Abaixo dela, pode passar, não tem problema. Então, a velocidade
em que realmente naquele instante você está passando para o aparelho, ok? Bem, como eu falei de lentidão e rapidez, quando você lembra rapidez, olha nesse carro aqui, lembramos o quê? Da rapidez, o carro de Fórmula 1, são carros que têm o quê? Grandes velocidades. Mas olhando essa outra figurinha aqui, para a lentidão, por exemplo, olhando esse calhambequezinho aqui, então são carros de pequenas velocidades. Lembrando que todas essas figurinhas que eu estou trazendo para aqui para a nossa aula, está lá no nosso material, está lá na página da nossa apostila, ok? Muito bem. Gente, no caso, nós temos que entender o seguinte, nós temos que analisar a velocidade também, 3 informações de velocidade importantes. Instantânea, certo? A velocidade inicial. Então, por exemplo, eu estou com o meu carro parado, minha velocidade inicial é 0. Ou então eu resolvi contar o movimento, quando eu já estava em movimento, minha velocidade é aquela naquele instante no início, ou seja, a velocidade inicial é a velocidade no instante 0. A velocidade final, com que velocidade eu vou alcançar, ou seja, a velocidade final é a velocidade no instante t final. Então eu venho no meu carro, vejo eu venho com certa velocidade, vejo um fotossensor, não, um semáforo, e eu resolvo parar meu carro. Então minha velocidade final vai ser 0. Ou eu posso partir do repouso, então é necessário no movimento saber que velocidade eu tinha, que velocidade eu terei, tá certo? A gente vai percebendo isso também nas informações futuras. Então, velocidade inicial, velocidade que eu tenho no instante 0. Velocidade final, velocidade que eu vou ter no instante final. E essa velocidade igual a 0 é o repouso, é fundamental também lembrarmos que algumas questões você vai ter que entender que você estava em repouso. Como diz, um trem parte de uma estação, olha, o trem parte de uma estação parado. Então, velocidade inicial 0, repouso, ok? Muito bem. Então, vamos falar da variação da velocidade. Tudo que é variação, eu acabei de falar que é quem? V final menos V inicial, delta S, S final menos S inicial, delta T, T final menos... Sempre final menos inicial. Portanto, a variação da velocidade vai ser velocidade final menos velocidade inicial. Ou seja, se a velocidade não varia, ou seja, delta V igual a 0, nós vamos dizer que o carro está em movimento uniforme, por exemplo. A velocidade é constante. Isso se ela for diferente de 0, porque se ela for delta V igual a 0 e a velocidade era nula, é porque estava em repouso, certo? Não fala em variação de velocidade quando está em repouso. Bem, se o delta V for diferente de 0, significa que nós vamos ter um movimento chamado uniformemente variado, mas movimento uniformemente variado é um capítulo seguinte, ok? A gente vai estudar esses movimentos separadamente. Bem, então sua velocidade pode estar variando, pode não estar variando, é isso que eu estou querendo dizer, ok? Então, quem modifica essa velocidade? É exatamente a aceleração, gente. Olha, velocidade modifica posição. Lembra que velocidade era distância sobre tempo. Então, se eu tenho velocidade, minha posição vai variando, certo? E quem modifica a velocidade? É a chamada aceleração. Cuidado que a aceleração é o agente modificador de velocidade. Então, a gente apelida diminuir a velocidade, frear, aumentar a velocidade, acelerar. Frear ou acelerar, tanto faz, a velocidade está sendo variada, então o agente chama-se aceleração. Existe aceleração para aumentar a velocidade, existe aceleração para reduzir a velocidade, que também vai ser estudado futuramente, certo? Então, o que é aceleração, na verdade? É a relação, novamente, razão, né, de divisão consciente, entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo gasto para esta variação. Então, veja só. A aceleração vai ser quem? Delta V sobre delta T. Olha, estou deixando bem encaixados aí as informações sobre as principais formas. Velocidade média, delta S sobre delta T. Velocidade, aceleração média, delta V sobre delta T. Ok? É só lembrar, velocidade modifica a posição. Aceleração modifica a velocidade. Então, velocidade, delta S sobre delta T. Aceleração, delta V sobre delta T. Muito bem. Eu também vou precisar medir as nossas acelerações. Portanto, nós vamos medir em quê? Metro por segundo, é metro por segundo que é a velocidade, por segundo que é o tempo, vai dar quem? Metro por segundo ao quadrado. No sistema usual, nós temos quilômetro por hora dividido por hora, vamos ter quem? Quilômetro por hora ao quadrado. E no sistema CGS, centímetro por segundo, que é a velocidade sobre tempo, centímetro por segundo ao quadrado. Tá certo? Então, nós temos as unidades de aceleração. Professor, no caso, para passar de metro por segundo ao quadrado para quilômetro por hora ao quadrado, ou de quilômetro por hora ao quadrado para metro por segundo ao quadrado, o que é que eu faço? Multiplico 3,6 ao quadrado de maneira alguma. Certo?
é proibido transformar essa aceleração porque vai dar problema, certo? É problema por quê, professor? Simples. 1 hora são 3.600 segundos, que é o quadrado. 3.600 ao quadrado vai dar um número que tamanho, pelo amor de Deus, para dividir uma distância quilômetro por esse tamanho aí. Então, gente, não se transforma a aceleração. Não quer dizer que calcular é impossível. Não, não deve se transformar. E o que a gente faz então na nossa questão? A aceleração comanda as unidades da questão. Ou seja, em quem tiver aceleração, eu vou ter que resolver a minha questão. Entre outras palavras, se a aceleração, por exemplo, está em metro por segundo ao quadrado, eu vou ter que trabalhar minha velocidade, o meu espaço em metros, eu vou ter que trabalhar o meu tempo em segundos e vou ter que trabalhar a minha velocidade em metros por segundo. Ou seja, quem fica igual à aceleração são os outros. Se eu tenho um espaço em quilômetro, eu tenho que passar uma aceleração que está em metro por segundo ao quadrado para quilômetro por hora ao quadrado? Não, a gente o espaço é mais fácil. Certo? Lembrar que um quilômetro é 1.000 metros, é muito mais fácil de transformar. Então, se eu quero aceleração em metro por segundo ao quadrado e o espaço está em quilômetro, é só transformar quilômetro para metro. Entenderam? Então, a aceleração comanda. Em quem estiver ela, tem que estar todos os outros. E se tiver quilômetro por hora ao quadrado? A velocidade vai estar em quilômetro por hora, o tempo vai estar em hora, o espaço vai estar em quilômetros. Ok? Muito bem, para concluirmos a nossa aula, vamos comentar as 2 questões resolvidas que está na página 9 do nosso material, certo? Então vamos lá. O que diz a primeira questão? Ela diz que a velocidade de um avião é de 360 km por hora. Qual das alternativas expressa essa mesma velocidade em metros por segundo? Veja só, gente, 360 mil metros por segundo, 600, letra B, 600 metros por segundo, letra C, 1.000 metros por segundo, letra D, 6.000 metros por segundo, letra E, 100 metros por segundo. Veja só, eu sempre defendo com meus alunos que quando a gente vai fazer uma questão, anote os dados da questão, para que a gente norteie a nossa questão, para que a gente tenha uma informaçãozinha ali já mais detalhada, para que a gente saiba o que vai ter que ser feito. Nunca tente fazer essa questão de cabeça, fazer logo direto, que às vezes termina fazendo besteira. Por exemplo, o aluno pode achar que 360 quilômetros, 360 mil metros, acha que é a letra A, certo? Então, vamos ver como é que a gente deve fazer de fato a questão. Então, qual é o dado da questão aí? A velocidade de 360 km por hora. Portanto, V igual a 360 km por hora. Bem, e ele pede a velocidade em metros por segundo. É a nossa pergunta. Qual é a velocidade em metros por segundo? Gente, metros por segundo é o que ele quer que a gente calcule. Portanto, vamos lá. Se eu digo que a velocidade é 360 km por hora, o que é que indica 360 km por hora? Espaço por tempo. A gente já falou disso. Então, nós vamos ter a distância de 360 km percorrida em 1 hora. Então, 360 km equivale a quanto? 360 mil metros. Então, no lugar de quilômetro, 1.000 metros. Muito bem. E o tempo? 360 km por hora. Então, nesse caso, ele gastou 1 hora. Então, 1 hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, 60 vezes 60, 3.600 segundos, ok? Bem, agora eu tenho a distância em metros e o tempo em segundo. Fazendo a resolução pela nossa fórmula, velocidade é quem? Espaço dividido pelo tempo. Portanto, a velocidade vai ser 360 mil dividido pelo tempo, que é 3.600. Vamos cancelar esses 2 zeros, 36 dividido por 36, 1 aqui no caso, simplificando, não é isso? Então, sobrou quanto? 1 com 2 zerinhos, 100 metros por segundo. Portanto, a resposta correta é a letra E. Professor, precisava ter feito esse cálculo? Não, porque essa questão é bem simples, é apenas para passar de quilômetro por hora para metro por segundo. Ou seja, se você sabe de cor, para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, divide-se por 3,6. 360 dividido por 3,6 que dá 100 metros por segundo. Ou então você vai lá na nossa tabelinha, lembre dela, né? 5, 18, 10, 36, 15, 54, ou seja, 10 metros por segundo, 36 km por hora. Gente, se 36 km por hora, 10 metros por segundo, 360 são 10 vezes 36. Então, se eu multiplicar 36 por 10, eu também vou ter que multiplicar o 10 por 10. 10 vezes 10, 100. Portanto, se 10 metros por segundo é 36 km por hora, 100 metros por segundo, 360 km por hora. Também, resposta letra E, de forma bem rápida para resolver a questão. Bem, no caso, 100 metros por segundo, né, fazendo pela tabela direto. Então, vamos para a nossa segunda questão. Qual é a aceleração do automóvel que parte do repouso e atinge uma velocidade de 90 km por hora em 10 segundos? Gente, preste atenção. Vamos lá, meus queridos. Dados. Parte do repouso. Olha, como é importante anotar os dados. Repouso, VO igual a 0.
né? Repouso velocidade igual a zero, VO porque partiu, é no instante inicial. Muito bem. E atinge uma velocidade de 90 km por hora em 90 km por hora em 10 segundos. E ele pede para a gente calcular quem? A aceleração. Olha, a aceleração é o foco da pergunta, né? Então, ele quer que a gente calcule a aceleração. Para calcular a aceleração, nós precisamos fazer quem? ΔV dividido por ΔT. Galera, preste atenção. Ele dá o VO igual a zero e a velocidade final 90. Toda vez que ele dá o VO igual a zero, você pode dizer que o ΔV é igual a esse V final, já que o VO é zero. Mas, para efeito de cálculo, vamos fazer nossos cálculos. Veja só. ΔV, V menos VO. Então, ΔV vai ser quem? 90 menos 0. 90 menos 0 igual a 90 km por hora. Então, toda vez que o VO é zero, você pode dizer que o ΔV já é a própria velocidade final, ok? Muito bem. Só que está em km por hora, mas o tempo está em quê? Em segundos. Então, km por hora em segundo não bate, certo? Km por hora por segundo, certo? Não bate. Então, eu vou ter que transformar. Vamos transformar um segundo em hora? É complicado. Então, o mais fácil é transformar de km por hora para metro por segundo, e nós já vimos que divide por 3,6, portanto, 90 km por hora, 25 metros por segundo. Mas eu venho batendo na tecla, daqui a pouco eu vou falar da tabelinha. Então, agora que a velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundos, está tudo coerente. Como eu disse que ia falar da tabelinha, veja só, na tabelinha está lá, 25 e 90. Todas essas questões que tem nesse material da gente, são tiradas de vestibulares, todas, sem exceção. Questões tão fáceis, professor. Vestibular, que é questão fácil, que é questão difícil. Então, 25 metros por segundo, 90 km por hora. Ou seja, A é ΔV sobre ΔT, 25 metros por segundo dividido por 10 segundos, 25 dividido por 10, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Então, um abraço, fique em casa, mantenham-se em casa o quanto possível for, tá certo? Cuidem da saúde e até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.